Oi, turma. Do livro Edificando a Nação, sobre bases e valores, Nídia Regina Limeira André de Souza Costa, no 12º texto, de direita, feliz e livre. A mulher que o feminismo não entende, Priscila Costa. Existe uma mulher que o feminismo não entende, uma mulher que não se sente oprimida por ser mãe, que tem alegria na criação dos filhos, que não enxerga o lar como prisão, que dá valor ao suor do trabalho, que não considera o homem um inimigo, que não tem vergonha da fé. Para ela, o feminismo olha com desconfiança por não se encaixar nos rótulos pré-determinados de quem jura defender. Essa mulher pode ser ao mesmo tempo firme e afetuosa, decidida e submissa a Deus, curiosa e informada, ativa na sociedade e em todos os lugares que desejar. Ela é profundamente comprometida com a casa, com a família, com a sua comunidade e com o seu propósito de vida. Essa mulher existe e não crê que precisa romper com a tradição para ser livre. Pelo contrário, é nas raízes que encontra a liberdade que tanto lhe custou. Ela não busca protagonismo à custa da maternidade, nem deseja desconstruir a identidade feminina para competir com homens em qualquer arena. Essa mulher tem suas lutas e suas vitórias, e não é na política ou em movimentos sociais que está a sua esperança. O feminismo não a entende porque não a representa. Não a escuta, não a vê, não fala por ela, não se interessa, a não ser que seja para criticá-la. Essa mulher não quer ser empoderada pelo Estado ou por ideologias. Ela quer ser fortalecida pela família e pela fé. Ela quer ter uma vida reta e em paz com seus valores que não fazem mal a ninguém. Ser de direita, para mim, não é uma escolha ideológica, é um compromisso com princípios eternos, afirmar que a vida tem valor desde a concepção até o último suspiro. É acreditar que a família é a base da sociedade, que a fé não deve ser escondida e que o Estado existe para servir à verdade, e não para tentar moldá-la conforme interesses passageiros e partidários. Quando me declaro uma mulher de direita e conservadora, estou dizendo que acredito na responsabilidade pessoal e no dever de proteger os vulneráveis, convicta de que há uma ordem natural, moral e espiritual que sustenta a liberdade e a justiça. Ser de direita na minha jornada tem sido resistir a um mundo que banaliza o sagrado e relativiza o essencial. Não me considero de direita por conveniência política, mas sim porque essa é a linha que mais se aproxima da minha fé e da minha consciência. Na verdade, vivemos em um país de maioria cristã e conservadora, onde os valores da população são essencialmente de direita: fé, família, liberdade, trabalho, respeito à autoridade. O povo brasileiro, em sua essência, segue acreditando naquilo que a direita defende, que é o direito de criar seus filhos, na individualidade de cada um, na liberdade de expressão de consciência, na dignidade do esforço. Ainda assim, estamos órfãos de instituições que representem esse posicionamento de forma estruturada. Temos pouquíssimas faculdades de direito e nenhuma dentre as universidades públicas. Nossos partidos de direita são jovens e a coesão ainda precisa ser amadurecida enquanto experiência política. Não temos nenhuma emissora nacional ou veículos da grande mídia que defendam com clareza os valores conservadores. E por mais que a imprensa, de uma forma geral, se posicione como apartidária e jornalisticamente objetiva, no dia a dia sabemos que não é bem essa a realidade. A direita compreende qual é o papel do Estado e, mais importante, qual não é. Ela atende que há limites para a atuação do político e que eles começam na porta da nossa casa. Como mãe de 4 crianças, criar e educar meus filhos é meu direito e dever, de forma que acredito que nenhuma ideologia deve ser empurrada goela abaixo em nome do que quer que seja. Ser de direita é defender valores individuais e inegociáveis. A direita política tem sido demonizada, especialmente por aqueles que a reduzem a caricaturas de intolerância. O que me move não é uma aversão ao outro lado, mas a certeza de que o progresso sem valores é apenas uma ilusão perigosa,
porque a cultura dominante insiste em desconstruir o feminino, o matrimônio, o lar e a maternidade. Os movimentos feministas, com forte apoio acadêmico, midiático e institucional, têm promovido uma visão de mulher desvinculada de sua biologia, de sua espiritualidade e seu papel relacional. O resultado disso não é emancipação, é desorientação. Assumir-se de direita e conservadora em um país tão polarizado não é tarefa fácil. Já fui desacreditada, ridicularizada, censurada, mas permaneço firme porque sei que represento muitas outras mulheres que, assim como eu, querem viver sua fé. Sem pedir licença, querem defender seus filhos sem pedir desculpas e querem ocupar espaços de poder com graça, autoridade e serviço, sem achar que deve algo ao movimento feminista. Ser de direita, feliz e livre é real. Tenho vivido isso em cada passo da minha trajetória, da tribuna à intimidade do lar. E é com essa convicção que escrevo esse capítulo como um testemunho, porque aprendi que a verdadeira força feminina não está em negar nossa natureza, mas em vivê-la em plenitude em todas as esferas da sociedade. Assumir a defesa da vida, da maternidade, da família, tornou-se um ato de coragem e de fé. E faço como parlamentar que atua na política, como cristã, que acredita no valor da vida desde a concepção como mãe, que gerou filhos no ventre enquanto batalhava no plenário da Câmara de Vereadores de Fortaleza e no Congresso Nacional. Meu corpo não foi uma entrave para a política, mas prova daquilo que acredito. A vida vale a pena. E vale a luta que continuo travando. A mulher conservadora que enxerga valor em sua feminilidade é frequentemente tratada como alienada ou submissa. Mas o que está em jogo aqui não é ignorância e sim convicção. Neste capítulo, conto como o feminismo criou falsas rivalidades, como tentou deturpar a alegria da maternidade e como busca usurpar a nossa identidade. Escrevo à luz de uma cosmovisão cristã conservadora baseada na experiência como parlamentar que narro no meu livro Uma Mulher no Congresso, Outra no Ventre, e nas análises firmes e embasadas de outras mulheres que também têm se colocado nessa trincheira. Mais que uma crítica ao movimento feminista, esse texto é uma convocação para que voltemos a reconhecer a sacralidade da vida, o valor da mulher, que não pode ser reduzido a mera ideologia humana, e a urgência de preservar aquilo que nos sustenta como povo e nação, a família. Então eu assino embaixo, onde ela colocar um texto como esse e falar, eu preciso que assine quem apoia, eu assino, gente, porque vê bem. Toda vez que alguém me pergunta, né, para que lado que você segue na política, direita ou esquerda? Porque hoje polarizou mesmo, hoje não tem meio termo. Essa história de centro, geralmente o centro está ligado à esquerda, ele não está ligado a centro-direita, a não ser que seja da sua conveniência. O centrão ele vai lá e vota algumas coisas a favor da direita, mas ele geralmente ele está ligado à esquerda. Então o centro é sempre suspeito, mas o que manda hoje no nosso país é esquerda ou direita. Ou você está ligado aos valores família, trabalho, nação, né, e valores e princípios, ou você está completamente contra tudo isso, querendo uma nova realidade, um progresso, né, que a gente precisa fazer coisas diferentes, que a gente tem que abrir nossa mente. Quando começarem a vir com essas conversas, vocês levantem bem a orelha, prestem bem atenção, porque atrás de tudo isso tem fortes ideologias, que é para combater o que estava dando certo até então. Eu não conheço, como professora que fui há 32 anos em sala de aula, eu não conheço nenhum aluno que tinha um problema de aprendizado, um problema de comportamento, se ele tinha o pai, a mãe, a sua religião, a sua família, contatos com amigos saudáveis, com brincadeiras de rua, de corda, de brincar de bola. Eu não conheci nenhum aluno que tinha essa base familiar de amigos e de religião que desse problema na sala de aula. Não tive nenhum aluno. Agora, alunos à margem, alunos sem os pais, alunos que os pais frequentam baile funk, que são enfiados no meio de droga, de bebida, alunos que
estavam sendo criados com avós, porque pai e mãe não tem tempo, porque pai e mãe tem mais o que fazer, só apenas gerar um filho, ou alunos que quase foram abortados e sentiram isso durante a gravidez, a insegurança se ia nascer ou não. Esses foram os que mais me deram trabalho. Esses foram os que mais me preocuparam em sala de aula. E o que é pior, com esse jeito que eu tenho, com essa forma que eu tenho de conduta, de valores e princípios, lógico que eu batia de frente com essas famílias. A princípio, nenhum deles aceitava a minha maneira de ser. Ah, a senhora é muito rígida. Ah, a senhora exige demais. Ah, a senhora quer demais do meu filho. Ah, a senhora tem que ver que ele é um coitadinho, que ele não tem o que comer dentro de casa, que ele não tem a mãe presente, não é porque não quer, porque a mãe simplesmente tem mais o que fazer, tem que lutar por ele, né? A mãe não precisa do pai dele. Aí você fala assim, traz o pai dessa criança para eu conversar. Não, ela não precisa de pai. Eu sozinha dou conta. Então, assim, eu sou empoderada, eu posso, eu consigo, né? Aquelas falas de mães assim que são progressistas e, na verdade, destruindo a mente de uma criança. Então, eu tive vários alunos com problemas sérios em sala de aula devido a comportamentos progressistas, né? Que, na verdade, não é progresso. É um retrocesso moral e espiritual, inclusive. Então, eu assino embaixo onde ela escrever que nós devemos resgatar família, princípios, valores, que nós devemos resgatar religiosidade, seja a religião que for. É importante que você tenha um pezinho na religiosidade, que você saiba que tem um Deus que te conduz, que tenha uma espiritualidade que te conduz, que você não está aí avulso, né? Todos nós respondemos pelos nossos atos perante a espiritualidade, sim. E ser de direita é você ser submisso a uma espiritualidade superior, seja ela o nome que você der, se é Deus, se é Jeová, se é Buda, não interessa quem seja essa espiritualidade, mas sabendo que você é inferior, que você se colocar numa posição de humildade e reconhecer que você sem uma espiritualidade você não é nada, e de fato não é. Nós temos que ter um pezinho na espiritualidade, trabalhar com essa espiritualidade, saber que somos submissos a ela, que temos pessoas em volta que merecem o nosso respeito, né? Seja aquela mulher que carrega o saco de cimento nas costas, ou seja aquela mulher que só sabe fazer o arroz e feijão. A mulher, ela não tem que ganhar um espaço igual ou maior do que o homem. Fisicamente, nós nunca vamos ser igual ao homem. Ah, mas tem mulher que carrega o saco de cimento e o homem não. Mas fisicamente já mostra que o nosso corpo é mais frágil. Nós precisamos dos homens para nos proteger. Nós precisamos dos homens com posturas de homens. De tanto a mulher querer tomar esse espaço de eu posso fazer tudo, eu não preciso de homem, que hoje o homem senta e chora. Nós estamos invertendo papéis. Tá cheio de homem hoje que são aqueles homens da casca mole, né? Você vai conversar com a pessoa fala assim, eu tô tão depressivo, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um terapeuta, eu preciso de ajuda. Homens frágeis, homens completamente desestruturados por falta de uma educação que coloque ele exatamente para que veio. Né? Então você vê que o homem hoje está demorando muito mais para amadurecer. Meu pai, com 9 anos de idade, ele veio de Minas Gerais para São Paulo. Ele começou a trabalhar dentro de um barzinho no centro de São Paulo, que já era muito movimentado na época, uma série de pessoas assim que não compensa nem falar. E ele não se envolveu com as coisas erradas, porque ele veio com aquele objetivo. Ele estava lá passando fome em Minas. Ele falou, eu vim para São Paulo para trabalhar. Tinha 9 anos, ele começou a lavar louça dentro desse bar. E o meu tio, que era um pouco mais velho que ele, meu tio ficava para a parte de limpeza do bar, aquela coisa toda. Os dois vieram com a intenção de ganhar dinheiro, de poder fazer a vida deles. E aí, quando chegou na adolescência, já encontraram minha tia, minha mãe, casaram, tiveram filhos, formaram família e continuou aquela coisa. Ele como provedor, meu tio como provedor de famílias. Eles tiveram a infância até os 9 anos, passou dos 9 anos, veio a responsabilidade, o amadurecimento. Eu sou um homem, eu sou provedor. Por mais que minha tia fosse enfermeira, minha mãe fosse uma pessoa também que sabia fazer artesanato, elas nunca foram as provedoras da casa. Elas complementavam, elas ajudavam. Mas em determinado momento até nem foi mais necessário, porque aí eles foram aumentando o salário e falaram, olha, fica só para criar filho. E isso não foi mal nenhum. Ninguém morreu por isso.
Pelo contrário, teve estrutura familiar ali, porque a mãe estava mais presente, a mãe estava sempre atenta. Eu chegava em casa com um caderno na escola, minha mãe falava, agora, enquanto eu preparo ali o teu almoço, já vai abrindo o caderno que eu quero ver a lição, como é que tá. Enquanto eu almoçava, ela já estava olhando meu caderno. Eu terminava o meu almoço, ela falava, agora você tem 1 hora de estudo, pega teu caderno, revisa isso daqui, isso aqui, ó, tá tudo errado isso aqui, vai fazer de novo. Aqui a letra tá ruim, apaga e faz de novo. Ou seja, detalhes do meu caderno a minha mãe olhava. E aí eu terminava de passar tudo aquilo, ela falava, agora você pode brincar. Enquanto não terminar os seus afazeres, você não pode brincar. E aí aquela história, não adiantava ficar chorando. Ah, mãe, deixa eu brincar, depois eu faço a lição. Não, você vai fazer agora. Quando você terminar a sua obrigação, aí vem a diversão. Né? Como mérito do seu dever cumprido, você vai lá e ganha um prêmio, que é o brincar, assistir televisão, ver o que você quiser. Mas enquanto você não terminar a sua obrigação, não tem diversão. Então, detalhes na nossa educação anterior, que a gente diz que é conservador, que é tradicional, que está por cair, porque é muito rígida, esses detalhes de progressão, de mudança, de transformação, fez o que aconteceu com a educação. Você vai falar com a mãe assim, olha, teu filho não faz a lição. Ah, mas em casa ele faz tudo. A senhora olhou o caderno dele? Olhei. Aí você vai ver a filha mais velha que foi lá e fez toda a lição daquele indivíduo, não foi ele que fez. Aí quando ele cresce, ele é um adulto, eu não sei lavar uma louça, minha mulher é que lava para mim. Ah, eu não sei lavar uma roupa, quem faz isso para mim é minha mulher. Então a mulher acaba sendo aquela pessoa que, eu faço tudo, eu posso tudo, eu sou empoderada, mas quer dizer, você tem um marido inútil, você tem um filho que vai ser inútil também, porque você está pegando tudo para você. O que adianta levantar a bandeira do feminismo, querer assumir uma série de papéis, se sobrecarregar, ficar doente mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, e depois ainda falar assim, não tem homem para poder seguir o caminho comigo, porque as feministas fazem isso. Primeiro elas assumem tudo, elas querem ser a bambambam, e depois joga nas costas dos homens que eles não servem para nada. E de fato eles vão acabar ficando sem servir para nada mesmo, porque você está pegando tudo. À medida que um sobrecarrega, o outro fica folgado. Então existe um desequilíbrio. E aí tem aquela, eu não encontro um homem que caminhe junto comigo. Aí você encontra uma mulher empoderada, aí você começa a se juntar com essa mulher. Aí o homossexualismo está aumentando. Não porque a pessoa tem a predisposição à homossexualidade, mas porque ela encontra nesse caminho o conforto de pessoas afins. Pessoas que lutam junto, pessoas que combatem as coisas juntas, aí começam a se afinizar. E os homens, por ficar mais fracos, também acabam ficando mais afeminados e também começam a se juntar. Enquanto homens e mulheres começam a tomar rumos diferentes, por essa liberdade, por essa transformação, por esse progresso, né? Cadê as famílias? Aí você pega um aluno na sala de aula, aí o dia dos pais. Professora, eu preciso de lembrancinha para 2 pais, porque eu convivo com 2 pais. Ah, dia das mães, eu preciso de duas lembrancinhas, porque eu tenho 2 mães. Aí, como se não bastasse o início já de uma certa bagunça na cabeça da criança, porque como é que pode? As outras famílias têm pai e mãe, eu tenho 2 pais. Eu tenho 2 mães, já começa uma confusão para a vida da criança. Não estou dizendo que é regra. Tem algumas que sabem lidar com isso, tranquilo. Mas tem outras que bagunçam. Você tem que encaminhar para o psicólogo, psiquiatra, para terapeuta, porque a criança fica em parafuso. Já começa aí uma certa destruição da família. Aí, como se não bastasse isso, hoje ainda fica aquela coisa, né? O homem se transforma em mulher, a mulher se transforma em homem. Outro dia eu estava vendo uma mulher que se transformou em homem. Ela engravidou. Aí ela falando assim, eu sou pai. Aí como é que é pai se tá grávida, né? Aí a criança na hora que nasce fala, e agora eu chamo de pai ou de mãe? Porque mãe é que provê a vida. Então, é mãe. Não, você tem que me chamar de pai porque eu sou o pai, porque eu quero ser o pai. Então, olha só. Aí quando a gente vai falar, né, que isso tá errado, que isso tá destruindo família, as pessoas falam assim: "Ah, você é homofóbica. Ah, você discrimina". Gente, é uma questão de bom senso. Se você tá tendo uma vida, né, que você escolheu, porque não é uma questão de, eu nasci assim, não, é você escolheu ser assim, né? Você já tá bagunçando a sua vida. Só que aí você vai bagunçar a vida de crianças que estão por vir. Você tá a fim de bagunçar a vida de outras pessoas, né? Hoje, você não sabe, o ginecologista está sendo preso porque não quer atender um homem que fala que é mulher. Aí, hoje eu estava vendo
uma postagem que falou assim, que estava escrito assim: homem tem que ser tratado como mulher porque ele quer ser tratado como mulher. Mas a criança no ventre não é vida, porque não querem que essa criança no ventre seja vida. Ou seja, nós estamos vivendo um momento esse progressista que, na verdade, é um momento que é um problema mais espiritual do que político. Essas pessoas estão invertendo tudo para virar uma bagunça tremenda na nossa vida, desestruturar todo aquilo que nós conquistamos saindo da selvageria. Lembra que até pouco tempo a gente estava na selvageria? Que a gente estava na época das cavernas, que os homens iam lá e caçavam as mulheres pelo cabelo e saíam arrastando, né? Que existia estupro, que existia carnificina, que existia canibalismo. Há pouco tempo a gente viveu isso aí. A gente saiu de uma sociedade violenta, selvagem, e começamos a construir uma civilização mais educada, com a base de princípios e valores, de regras, de limite, de disciplina. E aí vem agora um outro contexto querendo fazer tudo bagunçar para que a gente volte à selvageria, né? Então não precisa ser muito inteligente para saber que é uma decadência e não progresso. Então essa história de feminismo, eu sou completamente contra. Eu sempre fui aquela pessoa que saiu para trabalhar, que cuidou do filho, de casa. E o meu maior prazer, sabe, é uma coisa assim que não é uma conversa de doméstica, não. Mas é o meu maior prazer. Era poder trabalhar de segunda a sexta, de sábado fazer aquela faxina na minha casa, ter tudo limpinho, cheiroso, organizado para o meu marido, para o meu filho estar ali dentro. Vendo que eles tinham um acolhimento da minha casa, que eu podia proporcionar para eles um ambiente bom, saudável. Eu tinha uma alegria disso. Hoje eu convivo sozinha, que sou viúva, não tenho mais o meu filho morando comigo e ainda mantenho a minha casa em ordem, limpa e fico feliz dentro desse ambiente. Porque sou eu que cuido. Tem muita gente que fala assim: ai, Patrícia, mas hoje você tem limite físico, você não manda alguém limpar a sua casa? Eu falo: não, minha maior alegria sou eu mesma limpar a minha casa. Enquanto Deus permitir, mesmo com pouca saúde, que eu possa pegar um rodo, que eu possa pegar um pano e manter organizado o ambiente que eu estou, assim como dentro da sala de aula por 32 anos, eu sempre mantive minha sala limpa e organizada, disciplina com os meus alunos e era um ambiente totalmente equilibrado. Muitas pessoas passavam pela minha sala e falavam assim: nossa, as outras salas pegando fogo em disciplina e a sua tudo quietinha, tudo fazendo leitura, fazendo estudo, ou então um conversando com o outro baixinho. Eu falava: pois é, porque tudo começa na organização, na limpeza, nos valores e princípios que eu imponho dentro da sala de aula. Não tem aquela história de cartazinho, de ai, muito obrigado, com licença, por favor, não. Os tratados é assim, ó, de boca. Escuta aqui, o primeiro dia de aula eu já falava: escuta aqui, a sala de aula é minha, quem manda aqui dentro sou eu. Aqui dentro eu não aceito que fique mexendo com o colega, aqui dentro eu não aceito que fique dando risada do colega. A dúvida do colega tem que ser respeitada. Qualquer bobagem que ele fale não é bobagem, é a dúvida dele. E nós vamos sanar a dúvida dele. Quem puder vai ajudar, quem não puder vai ficar quieto, vai prestar atenção. Só isso que eu quero. Então, aonde eu ia com as minhas crianças, qualquer pessoa que brincasse com eles, eu falava assim: brinca, mas com limite. Porque é criança, se der muita asa, vai crescer, vai ficar indisciplinado, vai dar trabalho. Então, brinca com limite. Porque às vezes a gente vê um corpinho de criança, a gente fala: ah, vamos fazer ele ficar alegre, vamos descontrair. Criança sai do limite muito rápido. Então, todos os lugares que eu ia, eu era elogiada pelo comportamento dos meus alunos. Na minha sala de aula era super elogiada pela limpeza, pelo cheirinho gostoso que eu passava desinfetante dentro da minha sala. Tinha pessoal da limpeza na escola, mas eu gostava de limpar minha sala. Eu gostava de manter o meu ambiente limpo e organizado. A minha primeira sala aqui na prefeitura de Itaquá era de lata. Eu fiz um monte de cortininha de papel crepom. Era um monte de janelinha pequenininha, aquela sala de latão, assim, container. E a gente não tinha como colocar pano ali. Porque toda vez que chovia, pingava água para dentro e tal. Eu coloquei papel crepom. Molhava o papel, eu tirava aquele papel e colocava outro. Toda semana lá, ou todo mês, conforme fosse o tempo de chuva, eu tirava aquele papel e colocava outro. Era rosa, era amarelo, era azul. E as cortininhas lá de faz de conta, lá dava aquele ambiente gostoso. As crianças sentiam um lar ali dentro, se tratavam como se fossem irmãos. E isso daí vem da onde, gente? Dessa questão da gente ser uma mulher compromissada com a educação. Agora, quando a gente
eu sou mais eu sou empoderada, eu faço, eu aconteço. A gente acaba se tornando pessoas egoístas, não trata o outro como gostaria de ser tratado, não assume responsabilidades, porque eu sou solta, ninguém manda em mim, ninguém, sabe? Você tá avulso. E aí você começa a receber as pedradas. Aí começa a vir as cobranças. Aí você fala, aí para você se defender, você ataca. Então as feministas, elas são pessoas assim que elas acabam se desequilibrando muito fácil. Não sabem conversar, só sabem gritar, né? Não conseguem convencer com as atitudes, não conseguem convencer com as suas atuações, só tentam convencer no blá blá blá. São pessoas que aquele progresso que elas pregam tanto, na verdade é um retrocesso. Então eu assino embaixo que feminismo não está com nada. Nós precisamos, sim, de alguns direitos garantidos que nós não tínhamos. Como eu falei, há pouco tempo a gente era selvagem. O homem caçava a mulher pelo cabelo e fazia dela o que quisesse. Então isso não pode acontecer. Tratar a mulher com respeito, pela sua fragilidade de corpo, pela sua fragilidade, inclusive, das suas atuações. Ela tem um certo limite. E o homem tem que ser o provedor. Ele é que tem que ser o cara forte, o cara que está do lado, o cara que vai ajudar essa mulher a caminhar lado a lado. Não é um melhor que o outro. Então, na política, é muito mais do que uma questão política, é uma questão moral, é uma questão de princípio, é uma questão espiritual. O homem e a mulher são feitos para um completar o outro na jornada, né, no campo espiritual e, por que não, no campo da política, lado a lado. Ninguém é melhor que ninguém.